Se você utilizar um de baixa reticulação para a estruturação, ele pouco vai durar. Tá? Você não vai ter estruturação nenhuma, porque ele vai durar coisa de 1 semana, 2, no máximo 3 semanas de estruturação. E o corpo vai começar a absorver. Então não é aplicado baixa reticulação em planos mais profundos. Tá? Então por isso que eu sempre falo, olha primeiro o plano que você vai aplicar, o que você quer aplicar, para depois pensar em qual preenchedor utilizar. Se é um de baixa, média ou alta reticulação. Ok? Então, quando eu quero trabalhar com iluminação, eu trabalho com um produto de baixa reticulação, porque eu vou trabalhar numa superfície mais superficial, porque eu só quero hidratar aquela região e iluminar. Dei estrutura no ponto de MD Code com um preenchedor reticulado e depois eu vim com um preenchedor menos reticulado só para trabalhar a superfície e iluminar, dar esse efeito de blush, que é conhecido a técnica de Top Model Look, que é uma técnica que vem sendo muito utilizada, muito procurada, e é uma técnica que você trabalha mais superficial, tá? A derme mais de média a superficial, ok? Então você trabalha um processo de reversão do envelhecimento e também essa parte de juventude, saúde, né? Deixa a pele mais corada, mais bonita, tudo bem? E é muitas vezes também o que acontece na reversão da linha de marionete e linha de nasogeniano também. Estruturou aqui, olha como melhora o meu bigode, ó, bem bacana, não é? Então nem sempre a gente precisa ir no que está aparentando ser o problema. Então, às vezes a gente tem que caçar a causa, que é o que acontece na hora que a gente estrutura malar. O meu nasogeniano não é causado por falta de estrutura nessa região. A marca do meu nasogeniano é causada por falta de estrutura de malar. A hora que eu dou estrutura para o malar, ele resolve o meu problema. Tá? Então, foquem nisso. Aonde está o meu problema? É o que eu falo na toxina. Qual é a força? Onde sai a força muscular que está causando aquela ruga? Lembra que eu falei para vocês colocarem a mão no nariz e fazer o movimento, sentir da onde vem a força? Porque não adianta nada eu pegar, fazer o sinalzinho, ver que a ruga está aqui em cima e aplicar aqui em cima. Eu não estou relaxando a musculatura nenhuma aplicando em cima da ruga. Eu tenho que relaxar a musculatura que está causando a minha ruga. E a musculatura que está causando a minha ruga é essa aqui embaixo. Lembra que eu falo para vocês? É a mesma coisa do corrugador. Se eu fiz cara de bravo e eu estou vendo que a minha risca, a marca, está bem aqui, encostado com o início da sobrancelha, eu vou aplicar a toxina aqui? Não. Primeiro que tem bastante vasos e nervos aqui nessa região, então eu aplico um pouco acima, aonde estou tendo um movimento, onde eu estou sentindo a força muscular. Vou lá e aplico a toxina, correto? No caso do preenchedor é a mesma coisa. Eu tenho linha de nasogeniano, mas eu tenho estrutura nessa região, eu vou aplicar mais? Não, porque se eu aplicar mais eu posso ter o efeito rebote. Em vez de melhorar esse aspecto, eu posso derrubar mais, porque eu vou colocar mais peso aqui. Tá bom? Então, vamos primeiro caçar a disfunção, o que está causando aquilo, ok? Então, no preenchimento de malar, existem algumas técnicas para você aprender a estruturar. E no homem é diferente da mulher. Então, a mulher a gente vai trabalhar praticamente com 3 pontos. Esses 3 pontos já é o suficiente para estar trabalhando a partir de rejuvenescimento e estruturação. Aonde você vai fazer essa marcação? Na inserção do osso do nariz, né? Você pega bem aqui a base do osso, você vai trazer até a região dos olhos, canal lacrimal. Do canal lacrimal, você vai descer até a região do tragus, e do tragus você vai trazer de novo até em cima da asa do nariz, ok? Você vai fazer esse triângulo aqui.
é essa região que a gente vai trabalhar. Aí o primeiro ponto, que é o CK1, que é o ponto de estruturação dentro do MD Codes, você vai pegar canal lacrimal e vai trazer até o canto da boca, tá? Orbicular aqui da boca, bem no cantinho, comissura labial, vai subir uma reta até o canal lacrimal. A inserção do ponto, desse ponto, essa trava, com o do nariz para o tragus, vai ser aonde você vai aplicar o primeiro ponto, que é conhecido como CK1. Na linha do canal lacrimal, um pouco mais acima, que daí você vai depender muito de cliente para você identificar qual é a altura que você vai fazer, você vai aplicar o segundo ponto, que é o CK2. Tá? E em cima da marcação que sai da linha do canal lacrimal para a região da orelha, você vai fazer a aplicação do terceiro ponto, que é bem em cima desse osso aqui, ó. Tá? Qual é a quantidade que eu aplico nessa região, professor? Eu gosto de trabalhar, quando a gente vai trabalhar o MD Codes, trabalhar com pilares decrescente, tá? Então eu vou trabalhar com 3, 2 e 1, tá bom? Então o primeiro ponto eu vou colocar 0,3 ml, tá? O segundo ponto 0,2 e o terceiro ponto 0,1. Eu vou fazer um degrauzinho aqui. Isso na hora já vai me dar uma estrutura nessa região. E é a mesma coisa que eu faço desse lado. Mas professor, na seringa não vem 1 ml? No caso do preenchedor mais reticulado, ele vem um pouco mais de produto. Normalmente, esses produtos, quando o preenchedor é mais reticulado, ele vem uma média de 1,2 ml de produto. Ou seja, se você dividir 0,6 para cada lado, é mais do que o suficiente para você trabalhar e dar estruturação para essa região. Dá certinho. 3, 2, 1. Tá? Não tem segredo. É bem simples. Tá? Essa é a técnica para estar fazendo uma estruturação de malar feminino. Ok? Professor, e quando eu quero trabalhar o masculino? Mesma coisa, só que eu vou acrescentar alguns pontos. Tá bom? Então, como eu falei para vocês agora, quando eu quero trabalhar a parte de rejuvenescimento, eu uso essa técnica do malar, que é uma técnica coringa para isso, tá? Onde eu posso estar trabalhando tanto com um bioestimulador volumizador, como eu posso estar trabalhando só com um preenchedor, que são os ácidos hialurônicos, ok? A região do homem, professor, como é que funciona essa região? Quais são os pontos? É simples fazer a marcação. Eu vou pegar a ponta do meu nariz, bem embaixo aqui da ponta do meu nariz, e vou jogar até a ponta da minha orelha, tá? Eu vou fazer essa medida aqui, ó. Pego a ponta do nariz e subo até a ponta da orelha. Esse é o primeiro ponto. Vou rabiscar o rosto do seu cliente aí, tá bom? Aí depois você vai pegar a ponta de cima do nariz, tá? Bem aqui em cima, e vai trazer para onde? Bem para... Você pega o trago e vai subir essa linha aqui, ó. Ela é quase retinha, tá bom? Ela não vai ficar tão na ponta, como vocês podem ver aí no desenho. Em cima dessa linha que você marcou aqui do nariz para cá, é onde você vai trabalhar os 3 pontos, CK1, CK2 e CK3. Só que no homem você vai fazer uma outra divisão, porque no homem você não faz esse desenho mais fininho, linear. No homem você tem que dar para harmonizar, você tem que dar um ponto mais robusto. Então, além dessa linha linear, você acrescenta 2 pontos a mais abaixo dessa linha linear. E como eu faço essa linha? Depois que eu fiz essa marcação lateral, eu vou pegar, pedir para ele ficar de frente, né, na diagonal, vou pegar a linha do canal lacrimal, vou trazer retinho, tá bom? Vou pegar a segunda linha e a linha do final da sobrancelha, tá? São esses 3 pontos. Primeira linha para dentro do canal lacrimal, segunda linha em cima do canal lacrimal e terceira linha na região altura de sobrancelha. Vai descer reto.
Os pontos, ele é 1 centímetro abaixo desse linear que a gente aplicou, o primeiro ponto, juntando com a primeira linha dentro do canal lacrimal, e o segundo ponto em cima da linha do canal lacrimal, aqui embaixo, nessa reta, abaixo do segundo ponto da linha linear, ok? 1 centímetro abaixo dessa linha linear. Aqui você vai dar uma estrutura central na frente, trazendo um leve puxadinho aqui. Esse puxadinho que vai dar esse efeito de corado, tá? Que é o efeito que a gente chama de top model look. No homem a gente não preenche tão superficial, porque fica muito artificial. Normalmente a gente faz isso mais no rosto feminino. Ah, mas posso aplicar no masculino? Pode, não tem problema nenhum. Aí você coloca um pouco menos de quantidade ou um pouco mais profundo o produto, tá? Você deposita ele um pouco mais profundo, ok? Aí não tem problema você fazer essa técnica não, tá? E agora nós vamos falar sobre preenchimento labial. Acho que é a parte que todo mundo estava esperando, porque não tem quem não queira, né? É raro quem não queira fazer o preenchimento labial. E quem não quer receber, no mínimo quer fazer, não é verdade? As pessoas perguntam muito se eu tenho. Não, isso daqui é natural. Vamos lá então. Existem várias técnicas de preenchimento labial. Então varia muito da estrutura labial que eu tenho e qual é o objetivo do cliente. Porque de nada adianta o cliente chegar para fazer um preenchimento labial se ele não tiver estrutura. Como eu sei se a pessoa tem estrutura ou não? Normalmente, quando o cliente chega, você vai avaliar o lábio dele. E os lábios, ele tem todo um monte de risquinho aqui nessa região, tá? Que parece que está enrugadinho os lábios. É sinal que ele tem elasticidade para dar volume, preenchimento. Então você pode abusar um pouquinho mais do preenchimento nessa região. Quando os lábios é extremamente esticado, que você não vê essas divisões, esses risquinhos aqui e tal, normalmente são pessoas que têm a estrutura do lábio mais fina, tá? E isso indica que você não pode abusar muito do preenchimento. Porque se você preencher demais, a pessoa vai sentir bastante dor, bastante desconforto e você não vai conseguir depositar tanto produto naquela região. Então, a avaliação, o quanto você vai aplicar no cliente, vai depender muito da estrutura labial dele. Como eu vou estruturar então o meu lábio? Como eu vou fazer um planejamento? Primeiro de tudo, você tem que começar a entender pelo arco do cupido, tá? O desenho do arco do cupido, se eu quero ele mais angular ou ele mais retilíneo, né? Se eu quero um lábio mais retilíneo, eu não vou fazer o desenho dessa região. Eu simplesmente posso deixar como está, ou eu posso até desenhar, mas lembrando que eu não vou angular tanto a agulha, eu vou deixar ela mais retinha. Então tudo vai depender do objetivo do cliente também, tá? E para fazer o pilar, também vai contar com o objetivo do cliente. Se eu quero deixar um pilar mais evidente e eu quero dar mais estrutura e trazer uma retroprojeção e empinar mais o meu lábio, eu tenho que dar esse pilar. Então eu entro pela a parte de mucosa do meu lábio e vou até a região do nariz, tá? E desço trazendo retroinjeção. Isso vai fazer com que eu dê mais estrutura para o meu lábio. Eu vou dar uma estrutura de pilar. Aí eu faço a retroinjeção depois, trazendo de dentro para fora para projetar o meu lábio. Tá? Mas o primeiro de tudo, você começa pelo arco do cupido, dando angulação e desenho para essa região. Eu vou colocar uma média de 0,01 a 0,02 por ponto, ok? Então vai depender muito de qual objetivo. Normalmente, às vezes você vai fazer um preenchimento labial, você acaba utilizando até 2 ml de produto exatamente por conta disso, porque às vezes você precisa primeiro desenhar todo o lábio para depois preencher.
Fez o arco do cupido, nós vamos fazer o contorno. O que é o contorno? O contorno é toda outra estruturação em volta dos lábios, que é a parte inferior e superior, tirando o arco do cupido, tá? Quando eu vou fazer a aplicação, eu vou bem em cima e na divisão da parte de mucosa com a parte seca, tá? Então eu posso entrar com uma cânula ou até mesmo com uma agulha. Aí vai depender muito da sua habilidade e de como você vai gostar de trabalhar. Então, quando eu trabalho com o contorno labial, eu posso estar trabalhando tanto com agulha como com cânula. Isso vai depender muito da sua habilidade. Eu, particularmente, gosto de trabalhar com agulha, mas tomar muito cuidado nessa região, porque é uma região muito vascularizada. Então, toda vez que for inserir tanto a cânula como a agulha, fazer a aspiração antes para ver se não rompeu nenhum vaso ou se não está pegando, comprimindo nenhum outro. A cânula, por mais segura que ela seja, às vezes não rompe vaso nenhum, ela também pode acontecer. Se for um capilar, um vasinho mais fininho, pode sim acontecer de romper, porque a cânula, por mais que ela seja fina, ela não tenha ponta, ela é fina. Então, a pressão que você faz acaba às vezes rompendo o vasinho, tá bom? Então, tomar um pouco de cuidado mesmo se você estiver trabalhando com cânula, ok? Então, vamos lá. Eu vou entrar levemente com minha agulha ou com a cânula na região que a gente vai desenhar o lábio e vou fazer retroinjeção de 0,01 a 0,02 por lado, tá bom? O porquê eu tenho que tomar, e tem que ter muita precisão ali e ser muito delicado na retroinjeção. Aqui vai muita habilidade. Por quê? Se eu aplicar demais nessa região, eu posso ficar com aquele aspecto de boca de pato, que é o que todo mundo teme, a boquinha de pato. Ninguém quer ficar com isso. Apesar de que no início, na primeira semana, todo mundo fica, tá? Por mais delicado que você seja, mas isso acontece por conta do edema, tá bom? Então a primeira semana não fica com um aspecto muito legal. Viva a máscara que estamos utilizando hoje, né? Porque a hora que a gente fica mais de máscara, a hora que tirar, tá com a boca linda, não é verdade? Então eu faço retroinjeção na região aqui na linha, de 0,01 a 0,02 ml por lado, ok? Bem delicado fazendo a retroinjeção, tá bom? E aí a gente está trabalhando contorno. Trabalhei toda a parte de contorno, então já dei toda a estruturação, tanto do arco do cupido como contorno labial, já desenhei, agora é hora de projetar e volumizar. Para projetar, eu sempre vou fazer uma retroinjeção de dentro para fora, tá? Sempre trazendo nesse posicionamento aqui. Então, o que eu posso fazer? Eu posso usar uma técnica bem simples, que é uma técnica de 4 pontos, onde eu vou projetar e já dar uma volumização para ele, tá bom? Onde eu vou pegar 4 pontos, 4 pilares em volta da boca, vou fazer um pertuito só, vou entrar com a cânula ou até mesmo com a agulha, daí vai de cada um, tá? E vou fazer um leque na região dos lábios. Então, eu vou entrar com 3 linhas. E cada linha eu vou aplicar 0,01 a 0,02 por linha. Tá bom? Então, desci, entrei bem na borda aqui, onde termina essa parte seca e começa essa parte interna, que é a parte molhada, tá? Daqui para cá, que começa a ficar mais úmido, e vou fazer retroinjeção. Apliquei o segundo ponto, mesma coisa, retroinjeção. Terceiro ponto, mesma coisa, retroinjeção. Se você fizer de um lado, em cima e embaixo, você vai ver, já notar uma grande diferença de imediato do outro, tá? Então, se quiserem fazer esse teste, tirar foto ou mostrar para o cliente na hora, também é bem bacana, tá? Porque ele consegue ver na hora já a diferença de um ponto para o outro. Fez isso daqui, vou para o outro lado, faço a mesma coisa, tá? Aqui, lábio inferior, mesma coisa. Um pertuito
e entro em leque, tá? Como ter um lábio bem desenhado e bonito e bem natural, quando você vai fazer o inferior, não precisa, tem muitas pessoas que colocam às vezes um grampo nessa região aqui, dobrando os lábios para ficar uma bolsinha aqui e uma bolsinha ali. Se você pegar e aplicar com mais destreza, certinho, e depositar o bols de um lado e depois depositar um bols do outro, você não precisa fazer essa divisão. Só com o desenho você já consegue dar essa ilusão de lábio mais modelado e duas bolsinhas separadas, tá? Você consegue fazer isso, tá bom? Eu particularmente não acho tão legal, mas aí, como eu falei, é gosto, né? Cada um escolhe o seu. Então eu consigo, com essa técnica de retroinjeção de 4 pontos, que eu vou trabalhar a projeção, eu também consigo trabalhar a volumização. Então eu posso estar trabalhando como está aí no slide, a retroinjeção, e já no mesmo ponto, quando eu fizer a terceira retroinjeção, eu volto um pouquinho, inclino mais a minha agulha ou minha cânula para dentro dos lábios e faço um depósito de um bolos ali de até 0,1 ml. Isso vai fazer que eu tenha volume central, tá? Então eu fiz a retroinjeção em toda a lateral e depois eu entro um pouquinho mais inclinado, mais ou menos nessa, ó, peguei o centro aqui, nessa região aqui e aplico um bolos. Esse bolos vai fazer com que me dê volume nessa região, tá? E a mesma coisa dos 4 lados, tá? Eu faço a retroinjeção primeiro, aí entro mais uma vez e deposito um bolos em cima aonde eu quero dar volume, tá? Isso com a mesma técnica. E depois tem a técnica de volumização apenas. Tem algumas pessoas que já têm isso daqui já mais evidente, né, mais projetado, lábio mais projetado, porém não tem muito volume, tá? Quando a pessoa tem projeção, mas não tem volume, aí eu uso essa técnica aqui. Aonde eu vou pegar? Eu posso estar entrando com a cânula, aí eu faço um pequeno pertuito um pouco fora da comissura labial, um pouquinho mais para a lateral, porque aqui encostado eu tenho uma artéria que passa, né? Depois eu mostro para vocês aqui como que é. Então eu faço coisa de 1,5 cm para fora, faço um pertuito e entro com a cânula levando para a região dos lábios. Ali eu vou dividir então lado direito e lado esquerdo, tanto superior como inferior, ok? Vou introduzir minha cânula até a região e vou fazer bolos no centro e depois eu vou fazendo retroinjeção em leque. Então eu desço, retroinjeto, subo, retroinjeto, desço, retroinjeto, subo, retroinjeto e vou fazendo esse movimento até o final. É um pouco mais trabalhoso, tá? Apesar de ser fácil, porque você entra só uma vez com a cânula, só que ele causa uma injúria um pouco maior. Por quê? No que eu entro com a cânula, eu vou fazendo esse desenho, essa movimentação, eu vou criando lesões no lábio. Então, tende a ter um edema muito grande na região. Então, você tem que meio que ter uma noção do quanto você está aplicando, porque o resultado você não consegue ver de imediato, porque já gera um edema grande de imediato, tá? Já gera um grande edema. Então você perde um pouco de referência quando você entra com essa técnica de volumização. Mas se você entra com a agulha, também pode gerar esse edema, só que você agride um pouco menos. Só que se você vai entrar com a agulha, lembrar sempre de introduzir e aspirar para ver se está num plano legal, correto, sem nenhum perigo. Então, entrei com a agulha, faço a aspiração do local, deu tudo certo, não subiu sangue na seringa, aí eu faço a aplicação. A aplicação, normalmente eu faço uma média de 0,1 a 0,2 ml por região. Se eu quero só volumizar e eu não vou dar contorno nenhum, eu posso até colocar um pouco mais, tá? Se eu tenho 1 ml, eu posso colocar uma média de 0,2
em cada lado, tá? Então eu tenho 0,2 ou 0,25, vamos deixar bem equilibrado, 0,25 desse lado, 0,25 desse e 0,25 no inferior direito e 0,25 no inferior esquerdo, tá? Que vai dar o total de 0,5 por lábio, superior e inferior, totalizando 1 ml. Tá? Então é uma técnica bem bacana, bem natural. Dificilmente a pessoa olha assim, consegue entender e identificar, esse daí fez preenchimento labial. Tá? Bem difícil, né? Vou mostrar aqui alguns resultados para vocês de preenchimento labial com 1 ml. Então você consegue deixar de uma maneira natural, ter uma projeção bonita, um desenho bonito com pouco, tá? Só com essas técnicas que eu acabei de mostrar para vocês, tá bom? Então vamos falar sobre complicações, que é tão importante quanto o preenchimento. Entender o que pode acontecer após um procedimento de preenchimento e entender como resolver esse problema já de imediato é muito importante. Isso evita com que você tenha complicações maiores depois, tá? Então, quanto mais cedo você conseguir identificar o que há de errado durante a aplicação, melhor, tá bom? Então, quais são as primeiras complicações que pode acontecer no preenchimento? A primeira é a equimose. Os preenchimentos podem causar equimose, mais frequentemente observada após no plano dérmico e quando utilizadas as técnicas em leque e em cruzamento, sendo menos frequente em técnica em bolos e no plano supraperiosteal. Tá? Por quê? Quando eu faço só a aplicação do bolos é mais difícil, né, acontecer isso, porque eu estou pontuando o meu preenchedor no local só. Quando eu faço a técnica de leque ou até mesmo cruzamento, eu vou estar atingindo uma área um pouco maior e isso pode acontecer de eu criar ali uma barreira impedindo às vezes até a circulação, ok? Por isso que normalmente é menos frequente acontecer quando você faz o bolos na região, tá? Bom, para amenizar a chance de esquimose e hematoma, deve-se evitar uma semana antes do procedimento medicações como ácido salicílico, varvarina e coisas do tipo como anti-inflamatórios não esteroidal, tá? Óleo de peixe, suplementos como vitamina E, erva de São João, cápsula de alho, ginkgo biloba, tá? Evitar suspender o uso durante no mínimo aí uma semana, ok? Solicitar autorização por escrito do médico prescritor antes de suspender qualquer medicação. Então, se está tomando uma medicação e precisa dessa medicação, então primeiro vai no médico, pede autorização por escrito e depois volta no consultório para fazer a aplicação. Lembra que a gente só trabalha com paciente saudável. Havendo equimose, evitar exposição solar até o seu completo desaparecimento. Porque o que acontece? Se eu tomo sol com essa marca, eu posso estar gerando manchas na pele, tá? Então não faço isso, evita sol ao máximo, tá bom? E a equimose pode ser evitada por meio do uso da microcânula. Então, quando você faz o uso da microcânula, a chance de ter essa complicação é mínima, tá bom? Complicações com edema. Isso acontece muito, principalmente quando o edema é na região dos lábios, tá? É muito comum, muito tradicional ter o edema na região da boca, mas às vezes a gente não pode se assustar, porque a gente já sabe que é comum. Na região de malar, mento, mandíbula e até mesmo a região de nasogeniano é mais difícil se ter esse edema, mas se acontecer, entender o porquê aconteceu, tá? Lábio é extremamente comum, as outras regiões já nem tanto, tá? Mas verificar se o porquê, investigar o porquê aconteceu esse edema e que muitas vezes é comum acontecer, tá bom?
Então vamos lá. O edema imediato no pós-procedimento é normal e está relacionado à técnica utilizada, ao número de pontuaturas que é realizadas e o volume que for injetado. Então, se você coloca volume demais, né, produto demais, pode acontecer sim de você ter um edema na região, porque você está gerando um processo inflamatório, você está rompendo algumas camadas ali, né? Você está empurrando camadas. Então pode ser que você tenha um processo inflamatório, sim. Por isso que eu falo, comece aos poucos, vai aos poucos. Então coloca 1 ml hoje, depois de 15 dias você coloca mais 1 ml. Não queira fazer tudo de uma vez só. Trabalhe com o gradual, tá bom? Que isso vai evitar muitas intercorrências. Até mesmo, por exemplo, se você faz a aplicação e você tem uma intercorrência, se você vai aos poucos, você perde produto aos poucos. Ao contrário, se você colocar direto, já de imediato, muito produto. Um exemplo, se na região do malar, como a gente citou antes, faz a aplicação combinada de estruturação com MD Codes, mais aplicação superficial para o efeito do Top Model Look. Se eu faço essas duas técnicas de uma só vez e uma delas me der algum tipo de intercorrência, complicação, eu vou perder as duas técnicas. Agora, se eu faço uma, depois eu venho, espero estruturar e depois eu venho e aplico a segunda técnica, a chance de ter intercorrência é muito menor. A chance de edema é muito menor. Tá? Então eu vou evitar um desconforto tanto para você, porque vai ter que refazer todo o procedimento de novo, e um desconforto para o cliente que vai sentir dor para você remover o produto e até o desconforto de dor para aplicar o produto novamente. Edema mediado por anticorpos, tá? Pode acontecer em que momento? Alguns pacientes podem desenvolver hipersensibilidade ao produto injetado devido à reação de hipersensibilidade, medida por IG, que é reação tipo 1, o que pode ocorrer após a primeira exposição ou exposições repetitivas. Então, muitas vezes acontece do quê? Do cliente aplicar a primeira vez o produto e não ter problema nenhum, como pode acontecer de você ir aplicando e do nada ela ter uma reação, tá? Então, às vezes a bomba cai na tua mão, às vezes o paciente já fez a aplicação em outros lugares, não teve problema, aí chega na tua vez, a hora que você for aplicar, você pode ter o edema no local. Se eu tenho edema nesse local, eu posso simplesmente pedir para o cliente ir para casa, fazer compressinha de água gelada, água fria, tal, esperar esse edema diminuir e vida que segue. Ou, no caso, se estiver incomodando demais, se estiver feio e não diminuir esse edema, eu posso estar removendo o produto, tá bom? Aí a remoção pode ser feita com a hialuronidase ou até mesmo com o aparelho de radiofrequência. E o edema ele pode ser confinado em local da injeção, né, da onde aplicou o produto, ou pode ser generalizado. Tá? O que você pode estar fazendo para tratar, além da compressa, como eu estava falando, você pode estar falando para a pessoa tomar um antihistamínico, tá? Pode ser qualquer antihistamínico que tenha em farmácia, coisa mais simples mesmo, tá bom? E associar com prednisona. Tá? Então a associação dos dois vai diminuir esse edema e vai ter uma vida normal. Tá? Nada de errado aí pode acontecer se você seguir essas orientações, ok? E temos também as complicações de edema tardio, tá? São aqueles que não acontecem naquele mesmo momento, que pode acontecer por conta da reação de hipersensibilidade, como na imediata, como também pode acontecer na reação de hipersensibilidade tardia, que é o quê? É caracterizada por eritema e edema, que no caso é mediada pelos linfócitos T. Tá? Ocorre geralmente após um dia do procedimento, tá bom? Então nem sempre o problema pode aparentar na hora,
tá? Pode acontecer também de ter esse problema tardio e aparecer após um dia, às vezes até 2 dias após o procedimento. E o tratamento, no caso desse edema, pode ser feito com o antihistamínico, prednisona ou até mesmo a hialuronidase, tá? Da mesma maneira que você trabalha o edema imediato. Complicações por infecção. Como todo procedimento que rompe a barreira cutânea da pele, há risco associado de infecção. Sempre que gera uma lesão, pode-se ter sim uma infecção. Lembra que eu falo para vocês? Fez o pertuito, abriu um caminho, não coloca mais a mão, o contato ali com a luva e nem nada do tipo. Você vai ficar com o algodãozinho com água, com álcool ou clorixidina na mão. Você não vai pegar esse algodão, colocou na bandeja, pega de novo, põe na bandeja, põe em cima da mesa, pega, passa no rosto. Não existe isso. Tá? Evitar o máximo possível de contato com outras coisas para não ter perigo de infecção. Então, meu algodãozinho está ali, estéreo. Peguei, usei o álcool 70, clorixidina, deixo ela na minha mão. Fiz o pertuito, entrei com a cânula, tirei a cânula, saiu um pouquinho de sangue, eu posso limpar com o meu algodãozinho com álcool ou clorixidina que está ali intacto na minha mão. Eu não vou pegar, jogo ali na mesa, pego ele de novo, limpo, coloco ali na mesa de novo, tá? Isso não existe. Eu sempre falo para vocês, uma mão a seringa e na outra o algodão com álcool, não é verdade? Então vamos sempre manter essa regra para não ter perigo de infecção. Então, uma maneira também de evitar, né, essas infecções é fazer a higienização do rosto antes do procedimento. Então, o que eu normalmente faço para evitar o máximo de contaminação? Faço a higienização com sabonete ou emulsão de limpeza, né? Faço uma leve esfoliação, nada tão grave, nada tão agressiva, tá? Uma esfoliação cosmética mesmo. Limpo, removo todo excesso de cosmético que eu tenho na pele e depois eu limpo com clorixidina ou álcool 70, tá? Fiz essa higienização, aí eu pego, faço o pertuito e vou para o procedimento, tá? A chance de ter uma contaminação, uma infecção, nesse caso é mínima, tá? É a mesma coisa que eu falo com a luva. Se você não tem a luva estéreo, você vai usar essa luva tradicional que nós temos, só vai vestir a luva a partir do momento que você for fazer o procedimento. Depois que você pegou tudo, arrumou tua mesa, tá? Aí você veste a luva e faz o procedimento. Antes disso, não uso a luva para nada. Vestir a luva, vou lá abrir maçaneta de porta ou pegar produto, isso não acontece, ok? Só vai vestir a luva a hora que for fazer o procedimento mesmo. Infecções de forma leve podem ser tratadas com antibióticos via oral, enquanto casos mais graves requerem antibióticos sistêmicos e até mesmo internação. Então, no caso de que ocorra alguma infecção desse tipo, tem sim ser encaminhado para um profissional responsável, tá? Um profissional da área, um médico no caso. Então, fazer um encaminhamento, às vezes até você ter uma parceria, uma associação com algum médico, onde você pode estar fazendo a indicação, seria bem bacana, tá bom? Uma maneira segura de se trabalhar. Ainda falando sobre infecção, o diagnóstico diferencial inclui reações de hipersensibilidade tardia, que também causa eritema, mas cursa geralmente com prurido e sem calor local. Formações de abscesso e complicações raras pode sim acontecer de maneira variada após semanas o procedimento. Então nem sempre, às vezes acontece de imediato. Às vezes demora 2, 3 semanas para estar acontecendo. Então depende muito do tipo de bactéria. Então o primeiro mês é de extrema importância você ter um acompanhamento. Então fez a aplicação hoje, depois de um mês pede para o cliente voltar para ver se está tudo ok, se está tudo certo, com o pertuito aonde foi aplicado, tá? Para ver se não teve nenhum problema de infecção, tá? Porque às vezes o cliente não percebe, tá? Aplicou, a partir da primeira semana você já pede um retorno. Voltou dentro de uma semana, tá tudo ok, você pede para voltar daqui a um mês. Ainda falando sobre complicações da
infecção, como tratar caso isso aconteça? Você pode tratar com uma drenagem e com os antibióticos, tá bom? Como também quando o paciente, vamos supor que eu fiz preenchimento labial, tá? Um exemplo de preenchimento labial. Pacientes com histórico de herpes pode sofrer sim a reativação caso venha fazer o preenchimento na região dos lábios, tanto lábio como região. Por exemplo, fiz preenchimento de código de barra, fiz preenchimento de linha de marionete, lábio mentoniano, tudo isso pode sim desencadear a reativação de herpes. E como eu vou tratar isso? Eu vou tratar com aciclovir, por exemplo, 500 mg, tá? 5 dias antes do preenchimento. Então eu vou prevenir. Se eu tenho um problema com herpes, eu já começo tomando 5 dias antes o medicamento, tá? Para evitar que eu tenha problema depois que eu fizer o preenchimento, tá bom? A maioria das reativações ocorre na região perioral, na mucosa nasal e no palato duro, ok? Agora vamos falar sobre complicações de eritema. Imediatamente após o procedimento, algum grau de eritema é normal, mas o caso o mesmo persista por mais de alguns dias, é provável que se trate de uma reação de hipersensibilidade. Nesse caso, pode-se utilizar corticoide tópico, tá? De média potência, evitando os de alta potência, devido ao risco de atrofia e teleangiectasia, ok? E o laser e luz pulsadas são bons adjuvantes para que isso aconteça, tá? Para melhora. Complicações de nódulo, tá? Os nódulos podem ser classificados didaticamente em não inflamatórios e inflamatórios. Nódulos não inflamatórios resultam no acúmulo de produto em determinada área devido à hipercorreção ou infecção muito superficial, tá bom? São palpáveis e ou visíveis logo após o procedimento e fazem diagnóstico diferencial com granuloma, tá? Biofilme e outros nódulos inflamatórios. Então, de imediato você consegue identificar se teve nódulo ou não, tá? Então, como foi dito aqui, normalmente quando você faz procedimentos muito superficiais pode acontecer sim esses nódulos. São tratados com massagem associado ou não à hialuronidase, porque muitas vezes só de você apertar e massagear a região já resolve. Nos lábios é muito comum isso acontecer. Quando acontece nos lábios, você pode apertar, pressionar e fazer a massagem que ele vai dissolvendo já de imediato. Então você não tem problema. Então é muito comum formar nódulo na região dos lábios. E lembra que eu falei do nasogeniano, que eu tenho que pegar e fazer essa massagem aqui? Exatamente também para evitar esse tipo de nódulo. Isso acontece muito quando você simplesmente só aplica e não massageia muito a região. Aí acontece esses nódulos não inflamatórios, tá bom? Então, fazer essa pressão e essa massagem já ajuda demais no não acontecimento desses nódulos, ok? Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre complicações do comprometimento vascular, tá ok? Infecções intravascular é a causa de isquemia tecidual e também de necrose, tá? Cianis clínicos incluem branqueamento cutâneo, reperfusão capilar lenta, formações de vesículas e pústulas, tá ok? Isquemias causadas por compressões externas, tá? Que seriam, no caso, edema local devido à característica hidrofílicas do produto.
Pode ocorrer quando grande quantidade do material é injetada, geralmente em áreas de maior tensão tecidual. Tá? Áreas mais vulneráveis são aquelas com pouca circulação colateral, tá? Como as regiões glabelar e nasolabial. Outros fatores que aumentam a chance de oclusão vascular são injeções de grande volume em bolos. Tá? Lembra que eu falei que o bolos você tem que fazer às vezes a aspiração antes de fazer a aplicação? Nesse caso aqui, tá? Injeções rápidas com alta pressão, plano profundo de aplicação. Então, lembra também que eu falei, principalmente na hora que a gente está fazendo o lábio, tem que ir com muita delicadeza. Se você vai com muita pressão na região, pode sim acontecer essa barreira na vascularização local. Então, ir com mais delicadeza é essencial para o procedimento, tá? Aqui, quando você está trabalhando com a estética, a vaidade, nós vamos esculpindo a beleza, você vai esculpindo a região. Então, é de extrema importância você ter paciência e ter cuidado na hora da aplicação. Às vezes a gente pega e sai aplicando, querendo ganhar hora para fazer produção em massa e não é assim que funciona. A gente está trabalhando com sonhos, então a gente tem que esculpir esses sonhos. Então vá com muita tranquilidade, muita calma, para não ter nenhum problema, principalmente vascular, porque o vascular muitas vezes é irreversível, tá bom? Então tome cuidado com isso. No caso de comprometimento vascular, podemos utilizar a sildenafila 100 mg, tá? Para ajudar na utilização de dilatar a vasculatura comprometida, ok? Em casos graves, oxigênio hiperbárico pode ser administrado para ajudar na viabilidade do tecido comprometido. Então, isso daí já entra no caso da medicina, já no hipersocorro, alguma coisa do tipo, tá bom? Foge um pouquinho de nós. Tá? Então, como eu falei, você trabalhando com segurança, com delicadeza, dificilmente isso vai acontecer, tá bom? Às vezes só aplicar a hialuronidase ali no local já vai ajudar demais nessa região. Compressa de água quente, tá? Massagem no local já vai diminuir essa complicação, ok? Outro ponto que deve ser avaliado e observado dentro do comprometimento vascular é que o paciente, após 48 horas de aplicação do ácido hialurônico no sulco nasogeniano, e você olhar e apresentou hipocromia circundada de eritema com aspecto retilhado, pústula na região perionasal e no dorso nasal, referida dor no local, é um ponto. O que eu faço? Aplicação imediatamente de a hialuronidase, ok? Você já faz imediato. Após 48 horas, apresentou isso, já entro com hialuronidase, tá? E após a aplicação da hialuronidase, você vai observar uma melhora progressiva do local, tanto em questão de coloração como aspecto, tá? Isso acontece dentro de 3 dias e vai resolver o seu problema sem nenhuma complicação de ulceração ou até mesmo necrose no local, ok? Então, nem tudo está perdido, tá? Identificou dentro de 40 horas qualquer intercorrência voltada para a parte de comprometimento vascular, só aplicar a hialuronidase que ela já vai resolver o problema, tá? Se for mais grave. Às vezes, como eu falei, se você passar só a radiofrequência em cima, já vai resolver o problema. Então, todos os dias ali a radiofrequência local, 2 minutinhos em cima do local, que onde está a intercorrência, todos os dias já vai diminuindo o efeito, tá bom? Então, você vai ter ali, você pode usar além da radiofrequência, você pode usar um laser vermelho para estimular a circulação local, tá? Isso tudo vai ajudar. Se você tiver, né, você pode estar utilizando também o sistema ILIB, que o sistema ILIB vai melhorar a oxigenação local do corpo, do organismo, melhorar as células de defesa. Isso vai fazer com que o corpo ataque esse ácido hialurônico que está ali comprimindo o vaso
e já vai melhorar também o aspecto de uma maneira saudável e rápida, tá? Sem ocasionar nenhum tipo de necrose ou úlcera no local, tá bom? Então esses são uns dos pontos que você pode trabalhar, um dos procedimentos que você pode estar fazendo no seu espaço sem antes ter complicações mais graves. Uma das complicações que pode acontecer também é o efeito Tidal. O que é esse efeito? É um fenômeno decorrente da difusão da luz após a sua incidência sobre o ácido hialurônico implantado muito superficialmente na derme, ou seja, quando você aplica muito superficial e vem, às vezes você usa alguma luz ali, ou até mesmo com o paciente que fica muito exposto, em algum ponto pode acontecer isso. E o que acontece? Tá? Ao incidir o ácido hialurônico com a luz, ele pode dispersar algumas cores, tá? E como cada frequência é diferente, a cor azul, como menor comprimento de onda, é a que mais sofre maior disfunção, sendo, portanto, a que retorna aos olhos do observador. Ou seja, quando você aplica o produto muito superficial na pele, ele tende a ficar com um aspecto azulado na região. Normalmente é o azul, dificilmente acaba sendo vermelho. É mais comum ficar com um aspecto azulado. Então, às vezes você aplica na região dos olhos e parece, né, que você está até com edema, com hematoma na região dos olhos, porque fica bem azulado. Parece que você levou uma pancada naquela região, tá? Daí, no caso, você pode estar consertando com a massagem, empurrando mais o produto, quando você viu que ficou muito superficial, massageando, apertando, fazendo pressão para ele descer mais, ou até mesmo usando a radiofrequência para dissipar mais o produto. Já a cor vermelha, com maior comprimento de onda, é em sua maior parte absorvida, ou seja, às vezes nem acaba aparentando tanto. Pode acontecer, mas aparenta de uma maneira bem menor, ok? Bom, essas foram as complicações do preenchedor com ácido hialurônico, que é o mais comum que a gente vai acabar utilizando, ok? E agora nós vamos para a prática. Vou mostrar um pouquinho para vocês essas técnicas que eu acabei falando aqui nos slides, ok? Vamos lá!